Nosso principal protagonista é Kim Sorro, mas neste mundo eles o chamam de Lloyd Frontier, e ele é apenas um engenheiro civil comum. Ele e seu assistente, Abiel, vão mudar o mundo. Eles querem transformar toda esta terra em dinheiro. Esta será a história do monstro que faz dinheiro. Há um ano atrás, numa pequena aldeia, surge uma janela a dizer-lhe que agora ele é um ser supremo. Ele fará o papel de um personagem fictício no romance do engenheiro de Sangue de Ferro, assim como seu Boa Sorte. Ele finalmente entendeu que era como webtoons de reencarnação que ele lê frequentemente. Mas aqui está a coisa. Por que eu acordo com o meu rosto no chão? No meio do nada? Sua boca estava agindo de forma engraçada e as janelas garantem que ele saiba que esses sistemas o deixam irritado. Ele estava pensando sobre qual é o seu personagem neste romance, antes de ser interrompido por seu assistente. Seu nome é Javier e ele é o personagem principal do romance. Agora ele é um cavaleiro regular, mas à medida que a história avança, ele se tornará conhecido em todo o continente como o espadachim Javier, a frente leve do Oliga. E isso vai ser um pesadelo se eles voltarem para casa. Javier disse que ele estava bebendo durante o dia e quebrou os móveis do bar. Enquanto ele estava voltando para casa, ele caiu no chão. Seu pai o mandou porque estava preocupado com seu filho estúpido. Ele não gostaria de lamentar a boca deslocada de um filho idiota que morreu longe de casa. Lloyd percebe que o chão está muito frio, o que impossibilitará o sono. E antes de Javier ir, Lloyd o interrompe e faz uma pergunta. Ele pergunta se sua família está se afogando em dívidas, ao que ele responde que é uma palavra nova para ele, e então bate a porta atrás dele. Lloyd não precisava fazer essa pergunta em primeiro lugar, porque ele já sabia o que aconteceria com o barão e sua esposa após serem enganados por um vigarista perverso, perdendo tudo, sua propriedade. Lloyd ficou embriagado e no final vomitou sangue e morreu. Que final miserável. Ele está apenas triste, como ele estava no mundo real. Pela manhã, sua mãe, que se chama Marbella Fronteira, o confronta sobre o que ele fez ontem. Ela disse a ele para entrar e se desculpar. Desta vez, Lloyd disse a ela que ele vai se desculpar por seus atos. Sua resposta os surpreendeu. Eles pensaram que ele ainda estava bêbado desde a última noite. Eles começaram a andar na aldeia, mas todas as pessoas o evitavam, até a criança. Então disseram para não olhar para ele. Todos estão enojados com ele. Ele precisa mudar sua imagem o mais rápido possível. E por ser filho da estéril, teve a possibilidade de viver uma vida tranquila até morrer. Ele verifica se há algum sistema de trapaça que possa usar, mas as únicas habilidades que possui agora são o canalha e o bêbado problemático. E isso deve ser uma piada. Eles finalmente chegam ao bar. Javier estava olhando profundamente para a alma de Lloyd. Houve alguma mudança nele desde a noite passada. Parece uma pessoa completamente diferente. Dentro do bar, tudo foi quebrado. Lloyd pede desculpas ao dono do bar, mas ninguém mais pode confiar nele. Lloyd diz que sente muito, mas não parece alguém que está realmente arrependido. O dono estava com medo dele. Sua imagem foi um desastre completo. Lloyd perguntou por que o dono do bar estava insatisfeito, ao que Abiel respondeu que o dono estava insatisfeito porque Lloyd havia destruído todos os móveis do bar que o dono havia comprado com muito trabalho e esforço. Abiel também mencionou que a mãe do dono ainda sofria com o frio do inverno anterior e que Lloyd também havia arruinado o negócio, pelo qual Lloyd se sentia culpado pelo que tinha feito. Enquanto pensava em como eles ainda não haviam descoberto o sistema de aquecimento, de repente ele parou e a ideia surgiu em sua mente. Não há sistema de aquecimento neste mundo, mas se ele apenas conseguisse construir um. Kim Sorro, que é engenheiro civil, teve uma ideia que acredita que vai funcionar em pouco tempo. Isso é possível por causa da experiência do Sorro na construção de casas e trabalhando como trabalhador da construção civil. Sulio construiu muitas casas enquanto servia no exército e tem trabalhado consistentemente como trabalhador da construção civil, dia e noite. Ele acredita que esta experiência o ajudará a alcançar o sucesso com seu novo projeto. Ele começará com isso e pagará todas as dívidas. Ele vai voltar para o bar, pegará seu primeiro pedido lá, mas de repente uma nova janela aparece e sua jornada real acaba de começar. O sistema RP foi ativado. RP é o ponto de relacionamento que ele pode obter, melhorando relacionamentos com personagens-chave que mudam tudo. Lloyd não entendeu muito bem o que significava RP, mas ele sabia que tinha algo a ver com os personagens principais. Então, ele olhou para Javier com olhos muito suspeitos. Sua impressão favorável dele era ridiculamente baixa. Ele queria tentar algo. Olhou para Javier de uma forma muito atraente e disse que ele está muito bonito hoje. Javier ficou enojado por ele e sua impressão estava ficando ainda pior do que antes. Ele precisa parar por enquanto, antes que ele o deixe com raiva. Eles chegam ao bar novamente. Lloyd prepara o contrato para construir o sistema de aquecimento para o dono do bar. Ele pagará pelo que destruiu da última vez com esta operação de construção e,
Como você esperava, ele não acreditou em uma única palavra que saiu dessa boca de merda. Ele até usa a habilidade Mind Wall para bloquear qualquer tipo de manipulação mental. Lloyd não tem escolha, então ele ameaça o dono do bar e ele imediatamente assina o contrato sem hesitar. Lloyd é que canalha finalmente conseguiu seu primeiro contrato. Foi um prazer fazer negócios com o senhor. Eles saem do bar. Javier pergunta por que você ameaçou o dono do bar e o obrigou a assinar o contrato. Este é um ato desprezível. Lloyd olha para ele com olhos calmos e diz-lhe que todos esperam que ele seja um canalha por causa do que ele fez no passado. É por isso que ninguém vai confiar ou acreditar nele se ele tentar ser genuíno e honesto com eles. Isso surpreendeu Javier. Desde quando ele começou a falar com uma mente razoável. Ele vai fazer o dono do bar e sua mãe felizes. Não importa qual seja o sorriso deles, será a base de seu império de dinheiro. Ele começa a cavar no chão e bater com sua pá. Então ele começa a construir usando a madeira do armazém de sua família. Mas seu corpo não consegue acompanhá-lo. Está muito cansado. Mas ele é rapidamente interrompido por Javier. Ficou surpreso com o que fez. Pela primeira vez, fez algo útil em sua vida. Todas as partes do seu corpo estão doendo, mas ele precisa continuar. Ele tentou cortar a madeira, mas quando ele levantou o machado, ele estava prestes a cair. Javier o pegou e ele pegou o machado dele. Ele queria ajudar. Ele jogou a madeira para o alto e, com sua habilidade de triagem, cortou toda a madeira em uma fatia perfeita. Isso foi incrível, como esperado de alguém que será o maior mestre da espada no futuro. Mas, em vez de agradecê-lo por ajudá-lo, ele pede que ele o ajude novamente ao cavar o solo. Ele deve estar curioso sobre o que está tentando construir. Então, se puder ajudá-lo, eles vão terminar rápido. Ele estava morrendo de vontade de ver o que planejava fazer. Os dois começam a cavar no chão rápido e finalmente terminam de construir o prédio. A tão esperada sala finalmente está terminada, para o deleite do dono do bar e de sua mãe. Eles estavam curtindo a atmosfera calorosa e acolhedora dentro da sala. Ficou ótimo com o logotipo de sua empresa com orgulho exibido na parede. O dono do bar agradeceu a Lloyd por usar sua magia para fazer tudo combinar perfeitamente e por trazer felicidade ao rosto de sua mãe. Javier ficou surpreso com o resultado. Não há dúvidas sobre isso. Lloyd agora é uma pessoa diferente. Ele ainda não consegue acreditar nisso. Realmente aconteceu. Ambos pareciam tão felizes com isso. E isso por si só o deixa feliz. Sua impressão de Lloyd mudou. 2 pontos. Lloyd pagou muito dinheiro para construir isso, mas isso não é um problema, porque no final esta casa é apenas para promoção. Apesar do bom funcionamento do quarto nos últimos dias, Lloyd enfrentou dificuldades em convencer as pessoas a contratá-lo para construir um similar. Ele apresentou-lhes um contrato oferecendo seus serviços, mas as pessoas hesitaram para confiar nele. Lloyd recorreu a ameaçá-los em um esforço para persuadi-los a aceitar sua oferta. Mas de repente, alguém chamou seu nome. Era seu pai, Arcus Fronteira. Sua impressão dele era -20. Em sua mansão, enquanto comem, seu pai pergunta sobre o que ele está planejando começar desta vez, ao que ele responde que o proprietário encomendou uma sala aquecida, então ele construiu para ele. Seu pai disse a ele para não mentir para aquelas pessoas que não suportam mais sua mentira. Lloyd estava prestes a partir, mas seu pai disse a ele que ele já deveria saber a situação de sua família. Mas não se preocupe, seu pai vai sobreviver. Ele ouviu essas palavras antes de vir a este mundo. Naquela hora, ele realmente achou que ia ficar tudo bem, mas é mentira. Afinal, ele vai embora e fala para o pai não desistir, porque ele vai aguentar firme. No quarto dele, ele estava pensando sobre este ponto RP e como ele pode usá-lo. O sistema começa a escaneá-lo para ver no que ele é bom, e enquanto escaneia, o sistema encontra todos os dados de engenharia civil em sua cabeça e então deu a ele a habilidade que ele precisava para ser capaz de usar o que ele sabe até o limite máximo. As habilidades que ele obteve foram baseadas em seu conhecimento atual de medição básica e design básico. Como ele já tem pontos suficientes, ele escolhe as duas. A primeira habilidade foi a medida básica, e essa habilidade o ajudou a medir usando apenas os olhos. A segunda habilidade foi o design básico, que permitiu que ele desenhasse e projetasse qualquer coisa em sua cabeça muito rapidamente. Essas habilidades o ajudarão muito para construir o que ele quer, mas ainda se ele tivesse o conhecimento de fazer máquinas pesadas ou a capacidade de invocá-las, o sistema responde rapidamente dizendo que é possível convocar. Lloyd ficou animado ao ouvir isso, mas o sistema mostra a ele uma janela de sorteio aleatório para uma espécie de fantasia, requerendo 50 RP, e ele só tem um RP sobrando. Se ele estiver certo,
Uma espécie de fantasia pode ser qualquer coisa que ele possa pensar. Eles serão tão úteis quanto a maquinaria pesada. Seu objetivo agora é obter o máximo de RP possível para poder invocar uma espécie de fantasia. Enquanto caminhava, ele conheceu os agiotas. Um deles se chama Bolo de Carne e o outro se chama Shayla. Eles passaram por ele sem cumprimentar o filho do barão. Isso é desrespeitoso. Mas ele rapidamente se lembrou. Então eles foram ao escritório do barão e o desrespeitaram. Disseram que ele tinha 5 dias para pagar sua dívida, e se ele continua fazendo isso, eles não vão mais ficar parados. Lloyd os ouvia enquanto eles estavam desrespeitando seu pai. Que ótimo momento para ele, é sua hora de aparecer. Meatloaf disse a ele que se ele não pode pagá-lo, ele conhece um bom lugar onde pode vender sua esposa e companheiros. O barão não falou em choque, mas Lloyd se aproximou deles e perguntou: "Você acha que está tudo bem não ter maneiras só porque você é um credor?" Ele rapidamente se afasta dele e então pergunta: "Quem diabos é você?" Uma vez que ele sabia que era um filho idiota, ele se acalmou e disse a ele para não interferir na conversa dos adultos. Pouco antes de terminar sua frase, Lloyd pediu-lhe para ver sua carta de convite. Primeiro, os dois ficaram confusos sobre o que ele estava dizendo. Lloyd então disse: "Eles são uma das leis nobres do reino. Todo nobre no reino tem o direito de proteger seus direitos e interesses, e entrar na mansão de um nobre sem um convite é equivalente a invadir." Os dois ficam com raiva, pois nunca ouviram tal lei como essa em suas vidas. Lloyd diz a eles que não há problema em verificarmos. Então ele ligou para Javier e então ele entrou no escritório. Lloyd então disse a Javier para cortar o braço do invasor. Eles o chamaram de louco e perguntaram se ele estava tentando ir ao tribunal ou algo assim. Enquanto ele não se importa de ir ao tribunal para verificar esta lei e ver de que lado o tribunal ficará, eles quase se irritaram. Eles fugiram rapidamente do escritório. Seu pai estava com medo do que eles fizeram. Isso não vai ajudar a acalmar as coisas. Lloyd colocou um saco de dinheiro e disse que esse dinheiro não era suficiente, mas vai durar algum tempo. Seu pai lhe disse para não extorquir dinheiro das pessoas. Javier lhe disse para não se preocupar, ele vai ficar de olho nele. O barão confia no julgamento de Javier e decide ver o que vai acontecer. Enquanto eles caminhavam, Javier perguntou a Lloyd como uma pessoa ignorante como ele sabe sobre a lei. E é claro que ele leu no romance. Depois da morte do casal, os 2 tubarões solitários queriam cavar seus cadáveres e vendê-los. E naquela vez, ele disse que a lei corta as mãos das 2 pessoas. Conhecer o conteúdo do romance é um grande benefício, e este é o momento que ele estava esperando. A impressão estéril aumentou. Então ele agora tem 61 pontos de RP como planejado. Ele é agora capaz de pagar uma das espécies de fantasia. Quando a noite chegou, Lloyd saiu para usar o sorteio aleatório. Ele apertou o botão e deixou a magia começar. Algumas engrenagens apareceram. Foi incrível, mas há apenas um problema. O feitiço era muito pequeno e fazia um barulho desagradável. Bem, então um animalzinho fofo saiu dela. Lloyd ficou desapontado por ter imaginado uma fera forte ou dragão, mas ele tem um hamster bonitinho. Que desperdício de seus pontos de RP. É um fracasso total. O hamster ficou arrasado depois de ouvir isso. Ele tentou falar com Lloyd e de alguma forma Lloyd foi capaz de entender o que ele estava dizendo. Ele diz que tem algumas habilidades maravilhosas. Lloyd então pediu para ele mostrar suas habilidades. O hamster então mastiga um pouco e cospe fora um papel. Era um manual. O manual dizia para ele cuidar com amor. Com uma semente de girassol, ele mudará sua constituição. A semente vermelha a tornará enorme e a semente azul a tornará pequena. O efeito vai durar 12 horas. Lloyd decidiu verificar e deu a ele uma semente vermelha. E uma vez que ele come quando o efeito começa, ele se tornou 5 metros de altura. Não, pelo menos 10 metros de hamster enorme. O hamster estava olhando para Lloyd com arrogância. Tinha 3 habilidades no total: a escavação, o endurecimento do solo e, finalmente, a chicada incrível. O problema da maquinaria pesada foi resolvido. Lloyd só não pode mostrar a criatura ao redor. As pessoas vão ficar desconfiadas. Ele deve trazer um livro de invocador e fingir ser um gênio invocador. Que gênio ele é! Tão esperto que está enlouquecendo. O único problema agora que ele tem que resolver é o problema do trabalhador. Lloyd reuniu o Barão Exército, que ele estava com raiva. Eles estavam sendo pagos para não fazer nada e ele se certificará de usá-los todos. Que Lloyd os encomendou para ouvi-lo. Bem, eles são soldados do exército e o trabalho deles é ouvir e fazer o que eles mandam. Eles farão de tudo para reviver a propriedade. É a construção da sala aquecida. Por enquanto, eles têm que mover esse solo para o canteiro de obras. O olhar dos soldados era desprezível. Não o levou a sério, mas ele já esperava isso. Mas logo foi interrompido. Era a noite do último ano do Baronato Newman. Ele perguntou a Lloyd o que ele está fazendo, levando seus soldados com ele. Como Lloyd planejou, 3 noites nesta propriedade. A primeira delas é Newman,
A segunda é Baiane. Por último, o protagonista do romance, Xavier Azera. Quando as coisas começaram a desmoronar, essa pessoa foi a primeira a trair e deixar o barão. Não só que vendeu informações do barão para os vigaristas, ele é quem tem muita dívida para pagar. Como pode essa porcaria pode ser uma noite do último ano? Newman disse a Lloyd que não podia acreditar que ele fez seus soldados fazerem esse trabalho sujo. Mas olhando para o seu passado, parece que você está usando esse exército para seus propósitos pessoais. Newman perguntou a Lloyd se ele estava errado sobre isso, ao que Lloyd respondeu não. Você está absolutamente certo sobre ser atingido por ele. Newman estava quebrando os dentes de raiva. Lloyd usa sua pá e espirra um monte de sujeira na noite do último ano. Todos os soldados ficaram chocados. Até mesmo Newman não acreditou no que acabou de acontecer. Ele ficou fervendo de raiva. Ele acabou de tentar insultar um cavaleiro. Deloy estava fingindo não ouvi-lo e zombando dele ainda mais. Lloyd pegou sua pá e apontou para Newman e disse: vamos para um duelo. Newman teve o suficiente dele e ele vai se arrepender disso. Ele vai acabar com ele. Lloyd terá um duelo com Newman em um mês. Ele pergunta a Abiel para ensiná-lo a usar uma espada, mas é instantaneamente rejeitado. Ele raciocina que seu trabalho é apenas para cuidar dele. E também, se ele aprender a usar uma espada, outros ao seu redor podem correr um perigo maior. Ele é interrompido por Lloyd, que pergunta se ele tinha certeza, mesmo que ele lhe desse a cura para seu insônia. Abiel fica chocado porque ninguém sabe disso. Ficamos sabendo que ele já leu e, portanto, sabe tudo do romance. Ele explica que, como Abiel está prestes a fazer a transição de um especialista em espadas de alto nível para um mestre em espadas, seus sentidos ficaram tão aguçados que ele não pode dormir. Javier solta um suspiro e aceita o acordo e zomba dele, porque ele tinha tanta certeza de que iria falhar, como ele tentou de tudo para curar sua insônia, mas sempre falhou. Lloyd cura com sucesso sua insônia e agora é a vez dele retribuir o favor, ensinando-lhe a lutar com espadas. Na manhã seguinte, Abiel manda correr 50 voltas, e sem reclamar, começa a correr com choques. Javier, enquanto ele corre, zomba dele, pois pensou que não seria capaz. E então ele dirá que você não tem o que é preciso e se recusará a ensiná-lo. Abiel fica chocado enquanto ele executa as memórias de seu trabalho árduo em sua vida passada, surgem em sua mente e o motivam agora. Abiel está impressionado e está pronto para ensiná-lo. Uma tela aparece, dizendo que seu índice de aprovação por Javier aumentou em 1 ponto. Vemos o barão conversando com Newman. O barão pede que ele pegue leve com Lloyd, enquanto ele era o herdeiro da propriedade. Ele aceita, mas já planejou matar Lloyd. Se o barão tentar interrompê-lo, ele também estava pronto para matar o barão e a baronesa, e disfarçá-lo como um suicídio. Um mês se passou e vemos Newman e Lloyd cara a cara para um duelo. O barão estava muito preocupado com seu filho. Newman pergunta se ele estava pronto. Ele balança sua pá e a coloca nos ombros e tem um sorriso no rosto e está pronto para uma luta. O barão ficou desapontado em Lloyd e pensou que era tudo uma piada no final. Javier garante que não era uma piada e Lloyd estava falando sério sobre isso. Ele treinou muito duro no mês passado, ajudou os engenheiros da aldeia a construir o sistema Andel e depois praticou o trabalho com a espada até ele dormir. Ele tinha certeza que desta vez não era uma pegadinha e o mestre Luz está falando sério sobre o duelo. O barão sinaliza para começar o duelo e a Luz está pronta em uma pose sem brilho, com sua pá de ferro na mão. Newman ataca, mas a Luz consegue se esquivar facilmente do ataque usando sua pá de ferro. Newman fica agitado e volta a atacá-lo, dizendo que a sorte não funciona 2 vezes, mas desta vez, muito leve, é capaz de desviar de seu ataque. Seus movimentos são muito eficientes, deixando Javier chocado. Lloyd aponta sua pá para ele e se lembra dos dias em que ele estava tendo seu treinamento de baioneta no exército coreano. Ele foi capaz de usar a pá como escudo e também para atacar o oponente. Ele usa a pá como pula-pula para zombar de Newman. Javier fica confuso, pois pensou que era uma piada. Lion agora muda para o modo ofensivo e é capaz de empurrar Newman para trás, usando sua habilidade de expansão com a pá. Newman fica frustrado e sem escolha. Convoca seu coração de homem e Max Lloyd levantando sua espada Rai. Javier acha que para alguém sem habilidades, levar mais de 10 anos para convocar uma arte seria impossível, mesmo para alguém como Master Lloyd bloquear o ataque que foi aprimorado com mana nele. Newman balança sua espada, pensando que será capaz de quebrar a lâmina e decapitar Lloyd com o ataque. Todos estavam infelizes, mas de alguma forma, Lloyd conseguiu bloquear o ataque sem sofrer danos. Parecia a Newman que toda a sua força estava deixando seu corpo e sendo absorvida pela pá. Javier revela que usou a habilidade Mana Conjuring,
mas é instantaneamente atingido no rosto por Lloyd com sua pá. Devido a isso, seu dente é lançado voando para o céu. Lloyd então o acerta na cabeça e o derruba. Todos não conseguiam acreditar que Lloyd havia vencido o duelo, até que o barão anunciou, hesitantemente, Lloyd como vencedor. Newman não conseguiu acreditar e ficou em estado de choque. Deitado no chão, começa a bater nele impiedosamente. O barão grita para parar, Lloyd, mas ainda assim, bate nele uma polpa. Os guardas tentam segurá-lo e detê-lo por um momento, mas assim que os guardas o deixam, ele começa a bater nele de novo. Javier percebe seu rosto calmo e especula que Lloyd está batendo nele precisamente para machucar cada parte de seu corpo. Era como se ele soubesse de tudo já 15 dias antes do duelo. Lloyd pediu a Javier para ensiná-lo a técnica principal de Azrahan. Javier ficou chocado ouvindo isso. A técnica central Azrahan é o método central que atrai um homem dos arredores, não apenas humana que é conjurado pelo indivíduo. Javier estava cético sobre ele saber a técnica, como ele mesmo não foi capaz de dominar a habilidade. Lloyd mentiu com uma cara de bronze e diz a ele que ele falou sobre isso enquanto dormia. Javier pensa nisso, mas se recusa a ensiná-lo a técnica. Lloyd diz a ele que ele pode ajudá-lo a completar a técnica inacabada e, em troca, ele tem que ensiná-lo a técnica. Javier fica confuso devido à sua arrogância. Lloyd explica-lhe a técnica, e Javier tenta aperfeiçoá-la. Ele foi capaz de executá-la conforme as instruções de Lloyd. Seu índice de aprovação por Javier aumenta em 5 pontos. Lloyd então aprende a habilidade de absorver matéria de seu toque naquele dia. Hoje ele usou a mesma habilidade para derrotar Newman facilmente. O barão grita com ele e tenta impedi-lo. Lloyd pede ao barão para olhar sob o pano e, ao descobrir a mesa, fica chocado ao encontrar a carta. Lloyd diz a ele que seu Knight Newman o defraudou em um negócio imobiliário. Newman ficou chocado quando escondeu a carta na parede. Como já sabia disso pelo romance, tinha padrão para encontrar essas cartas. O barão estava frustrado e ainda se recuperando do choque. Lloyd sabia que o barão era muito gentil para lidar com essa situação sozinho, então ele sugeriu que o barão deixasse cair um rato em sua cabeça. Se fosse ferido pelo rato, seria exilado da terra. Caso contrário, seria rebaixado a um soldado de infantaria e teria a oportunidade de se arrepender. Todos os presentes ficaram chocados e pensaram que Newman era um cavaleiro poderoso e nunca seria ferido pelo rato. O barão aceitou e perguntou a Newman se ele tinha alguma objeção. Newman disse que estava grato pela misericórdia que Lloyd via em seu esquema de trair o barão novamente e disse a ele que foi bom vê-lo sorrir, mas seria a última vez que o faria. Newman não foi capaz de entender o que ele quis dizer. Lloyd alimentou o pote com a semente vermelha e a jogou no ar, e seu paran comeu a semente. Ele ficou enorme e todos ficaram chocados. Newman se assustou quando o poderoso Padan caiu sobre ele. Lloyd anunciou o exílio para ele. Depois de alguns dias, Padon foi visto cavando na estrada na propriedade. Javier ficou confuso e mentiu. Disse a ele que estava usando Poton para abrir uma estrada lá. Ele estava tentando chegar à grande Via Ápia, assim como os romanos fizeram. Iria construí-la da mansão do barão até a base das montanhas a leste. Disse a ele para não se preocupar, pois ele veria isso em breve quando ele pousasse no mapa. Javier perguntou de onde ele ganhou tanto conhecimento aprendido para invocar a criatura do nada. Perguntou se ele realmente mentiu. O sistema alertou que Javier tinha suspeitas sobre sua identidade. Ele ficou com medo ao ler sobre Javier no romance e sabia que se ele descobrisse sobre alguém que roubou o corpo do filho do senhor, ele poderia usar sua espada e matá-lo. Lloyd guardou sua habilidade especial para momentos como este. Usou suas habilidades especiais de teimosa insistência e Speed mudou de assunto em relação a Javier e conseguiu se livrar das suspeitas desta vez. Ele perguntou ao Sr. Bayern para ver o trabalho da estrada enquanto ele estava fora. Javier insistiu em acompanhá-lo e perguntou para onde estavam indo. Ele respondeu que estavam indo para algum lugar distante, pois ele tinha que recuperar o dinheiro roubado deles na pequena Ladinia, cidade fronteiriça. Vemos o comentário imobiliário em relação aos que perderam todo o seu dinheiro no jogo. O guia ao lado dele disse-lhe que, se ele não pudesse pagar seu salário, o deixaria preocupado com isso. Enquanto pensava, Lloyd entrou na sala com um estrondo. Não foi capaz de identificá-lo, pois só sabia seu nome e não reconheceu o rosto. Apresentou-o e ele ficou realmente assustado. Tentou escapar com a ajuda de seu cavaleiro. Quebrou a parede e pulou na estrada, apenas para encontrar Javier esperando por eles. Javier brandiu sua espada e pediu ao cavaleiro que se rendesse. Se ele resistisse, o veria como um co-conspirador e o mataria. O cavaleiro usou sua magia gravitacional em Javier. Lloyd sorriu, sabendo que Javier era mais forte que o cavaleiro. Atacou Javier com uma explosão de mana, que foi bloqueada por Javier. Ele usou mais de sua magia gravitacional nele,
e devido a isso ele estava no limite. No entanto, ele usou seu coração triplo de homem do círculo e apagou a magia que aterrorizava o mago. Ele saiu imediatamente do local. Agora que Touro estava sozinho, Javier estava indo para matá-lo, mas foi interceptado por Lloyd. Ela não queria matá-lo, mas o usava para parte do trabalho. Ele foi amarrado em uma cadeira e deitado. Javier começou a interrogá-lo. Leia disse para parar de ter medo, pois não queria decapitá-lo, mas usá-lo para algum trabalho. Lloyd pediu para entregar os bens restantes do barão. Torrid disse que o faria, mas apenas se ele o perdoasse. Disse a ele que se tivesse que fazer sem qualquer resistência, mas também tivesse que ser perdoado, então teria que fazer outra coisa. Deslizou um contrato desconhecido para ele e perguntou qual era o contrato. Era um contrato de trabalho normal com um salário pago, mas ele tinha que devolver 80% do salário ao barão pelo dinheiro que ele os defraudou. Depois de 520 anos, poderia pagar todas as dívidas que o assustaram ainda mais. O plano de Lloyd era usá-lo para ganhar dinheiro por toda a vida. Tentou resistir a assinar o contrato, mas Lloyd ameaça de que, se ele não assinar o contrato, eles terão que ir a tribunal. Ele ficou sem opção, a não ser assinar o contrato 2 dias depois. No Fronteira Barony, Lloyd precisava de trabalhadores para seus projetos futuros. Havia muitas pessoas interessadas nele, lideradas por Javier, pois havia muitas pessoas que o odiavam no passado. Javier diz a ele que, após a entrega de sistemas Andal acessíveis, cuidou do comerciante e também convocou uma convocação para sua ajuda. E agora ele estava sendo considerado um homem talentoso e confiável pelas pessoas. As pessoas realmente o viam como um herói. Enquanto ele falava com o homem, ele perguntou às Lias se eles poderiam aceitar um pedido da terra vizinha de Lacona, pois seu parente queria o sistema de anel. Finalmente, era sua hora de executar seu plano final e faz uma careta de acordo com Javier. Agora Javier percebe que é por isso que ele estava construindo a estrada principal para a montanha e fornecendo sistemas de andal para as pessoas. E se prejudicou. Ambos estavam parados no topo da colina e viram o layout das montanhas. Diga a Javier que em breve as montanhas serão despojadas. Javier pergunta a ele por quê. Leia diz a ele que requer uma quantidade astronômica de combustível para os sistemas Andel e essas árvores não serão suficientes. E ele estava estabelecendo a Via Ápia apenas para chegar às montanhas do leste, pois havia uma mina de onde ele deveria obter um pouco de carvão preto para usar como combustível. E então ele pode vender o carvão com um lucro muito alto e promete um pequeno desconto para o povo de sua terra. Javier estava pensando que ele era tão sorrateiro e desonesto. Liat diz a ele que ele tem que ser assim porque eles têm uma dívida enorme a ser paga. Javier percebe que era a melhor maneira de conseguir pagar as dívidas. Mas a mina de carvão preto simplesmente não era possível para eles extrair carvão, pois entraria em colapso devido ao fraco leito rochoso. Lloyd garante a ele que ele pode fazer isso. Ele diz a ele que eles usarão um método de tunelamento de escudo e ficou muito animado com isso. Javier ficou confuso porque não sabia do método de tunelamento de Shield e nunca ouviu falar dele, mas ele ainda decide confiar nele. Ele estava se preparando para a escavação do túnel, mas acha que deveria ter uma habilidade mais eficaz, pois as habilidades atuais eram muito lentas, mas ele foi capaz de atualizá-las com a ajuda dos 693 pontos de RP que obteve no incidente de Newman. Ele agora estava pronto para testar as habilidades na realidade. Ele estava no local da mina de carvão negro, onde ele usou sua nova habilidade opcional, habilidade intermediária de levantamento GPE. Com a ajuda dessas habilidades, ele foi capaz de ver até 5 metros de profundidade, mas o problema era que era muito lento com a ajuda de sua mão de obra atual para cavar o túnel. Ele pensa em usar Padamba, estava cansado de construir a estrada e todos os longos trabalhos à distância. Mesmo que ele se recupere, será arriscado deixá-lo cavar o túnel devido ao seu enorme tamanho. Ele pensa por algum tempo e finalmente percebe algo. Ele usa a habilidade de convocação para obter uma nova besta. Como sempre, o pequeno portal aparece na frente dele e dele sai uma criatura parecida com uma cobra. A princípio, Lloyd pensou que a criatura era venenosa e era usada para assassinar pessoas. Ele pensou que era inútil para ele tê-la, mas pensa em Padon. No início, pensou que era inútil, mas ele tinha suas habilidades. Ele perguntou à criatura se ela tinha alguma habilidade especial para mostrar a ele. Algumas semanas depois, na mina, vemos a banda Gol que foi usada como a máquina principal para escavar na mina. Primeiro, ela comeria terra e faria um caminho, e disparava o aço feito como a excreção após a digestão da lama. Quando lançava, os cocos eram cortados por Javier em comprimentos uniformes,
e as peças eram posteriormente utilizadas na construção do túnel pelos trabalhadores restantes. Lloyd estava tonta devido à falta de oxigênio no túnel, mas graças aos canos que eles instalaram anteriormente, que forneciam oxigênio suficiente para trabalhar. Javier diz a Lloyd para descansar um pouco e sair do túnel, mas ele se recusa. Diz que está no comando do túnel e que deve cuidar do trabalho dele. Ele usa sua habilidade para escanear ainda mais no túnel e finalmente encontra o carvão preto. Ele anima todos e agradece a Van Gogh pela ajuda, pois devido à ajuda dela, o trabalho foi concluído 10 vezes mais rápido do que o esperado. Ele ordena a todos que, quando chegarem a Cocamada, eles devem desmontar o escudo e alargar o espaço mineiro, e diz que ainda era perigoso aqui, e pede-lhes para terem cuidado. Enquanto ia completando a sua frase, o túnel começa a desmoronar de onde saíram. Ele usa sua habilidade de digitalização GPR e tenta ver o que causou isso. Ele vê um buraco que não estava presente antes. O buraco fica maior e, do nada, formigas enormes começam a atacar Lloyd, mas ele é salvo por Javier. Lloyd se levanta e mata a formiga com sua pá. Ele pensou que tinha acabado, mas percebeu que as formigas vivem em colônias. O buraco se torna ainda maior e um grande número de formigas aparece. Javier tenta segurar as formigas por algum tempo até que os trabalhadores sejam evacuados, mas eles estavam em menor número, pois havia cerca de 200.000 formigas que ele teve que segurar. Javier dá um tapa nele para que ele possa agir, pois pensava que ele estava sendo consumido pelo pânico. Lloyd tenta descobrir e uma ideia surge em sua mente. Ele pega uma tocha e pergunta a Javier para ir para o ninho. Javier pensou que era uma ideia ridícula, como se eles fossem para a morte. É certo, mas ainda assim ele confia em Lloyd e entra no ninho na mansão do barão. O barão vem a saber sobre o incidente e imediatamente ordena a todos os soldados que se preparem para lutar. Aqui, ambos estão dentro do ninho final, e Javier consegue segurá-los por algum tempo, e agora está ficando cansado devido à falta de oxigênio no túnel. Ele estava usando sua habilidade de varredura GPR para encontrar algo, enquanto Javier estava ficando cansado. No momento em que Javier conseguiu o que procurava, começou a cavar no local, enquanto Javier o defendia. De repente, um grande rugido abalou todo o lugar. Era a enorme formiga rainha. Javier ativa seu coração de homem e atinge seu potencial máximo para defender Lloyd. Ele estava ocupado nivelando o chão, até que acerta a câmera onde havia gás metano presente. Ele imediatamente pediu a Javier para correr para a saída, e começa a correr. Javier, por sua vez, começa a correr para a saída. Quando eles alcançam a saída, Lloyd joga o rasgado no ninho, o que resulta na explosão de todo o ninho, devido ao gás metano presente ali. A rainha conseguiu escapar, apenas a cabeça do ninho permaneceu, e tudo foi reduzido a cinzas. Javier protege Lloyd, agindo como um escudo humano e recebendo o dano da explosão. Do lado de fora do túnel, houve uma grande explosão ouvida pelo barão e pelos soldados que estavam ali para salvar Lloyd. O barão pensa que seu filho pode estar morto e tenta entrar, mas Byron o impede de entrar. Lloyd já se recuperou do choque e tenta procurar uma rota de fuga, pois agora estavam presos na mina. Ele acorda tonto. O sistema diz a ele que está ficando sem oxigênio, e ele precisa escapar o mais rápido possível. Ele usa sua habilidade para ver se tinha alguma rota de fuga. O sistema mostra quanto tempo ele tem para escapar. Ele começa a cavar a parede usando sua pá, enquanto Javier e Van Gogh sofrem danos da explosão, e não há nada que ele possa fazer a não ser cavar a parede e escapar. A determinação de Lloyd inspira Javier, e sua aprovação por ele aumenta em 6 pontos. Os níveis de oxigênio agora estão muito baixos, e ele não consegue respirar. Ele começa a atualizar suas habilidades e escaneia todas as suas habilidades pré-existentes, combinando-as para atualizar a técnica principal do Azera. Ele atualiza a habilidade para o nível 10, e devido a isso, é capaz de desbloquear o círculo duplo da técnica principal de Azrahan. Ele agora drena todo o seu RP, e o sistema informa que sua amplificação de mana é de 200%. Ele usa sua outra habilidade, Energizir, e o poder latente que o ajudará a se mover por 10 minutos sem fadiga e triplicar sua amplificação de mana por 20 segundos. Após ativar as habilidades que ele não possui e perda de tempo, começa a cavar uma rota de fuga. O oxigênio em sua curvatura está diminuindo cada vez mais. Finalmente, ele vê a saída a 3 metros. Sua habilidade Energizer ultrapassou a marca de 10 minutos, mas ele ainda tinha outra skill. Latent Power surge. Ele se levanta e começa a cavar o túnel na esperança de chegar à saída o mais rápido possível. Estava a apenas 30 centímetros de distância e o tempo limite estava faltando apenas 20 segundos para a habilidade, mas o oxigênio foi totalmente esgotado e devido a isso, ele cai no chão e pensa que vai morrer. Logo a parede à sua frente começa a desmoronar. Foi então que quem veio em seu socorro foi o barão. Finalmente, o quarto está cheio de oxigênio e ele se levanta. Aqui,
O barão e seus soldados estão a caminho para resgatar Lloyd e Javier. Enquanto eles caminham para o túnel, ele vê Lloyd carregando Javier nas costas. O barão começa a correr em direção a eles e o pega, pois ele estava caindo no chão. Finalmente, a noite acabou e um novo dia começa no Barony. Todo mundo estava falando sobre Lloyd, eles o viam como um herói. Na mansão, vemos Lloyd deitado em sua cama e ao lado dele está Javier, esperando que ele acorde. Lloyd abre os olhos e o sistema notifica que todos os súditos de Fronteira ficaram profundamente comovidos com seu ato heróico e por esta grande conquista. Ele recebeu uma grande quantidade de RP e ficou muito feliz em receber o prêmio. Ele dá um sorriso malicioso.